Olá, seja muito bem-vindo ao novíssimo canal no YouTube aqui. O canal se chama Reforma Evangélica Protestante. Em breve nós vamos falar melhor a respeito desse título, né, desse canal, que provém de uma página no Facebook com o mesmo nome, que já temos praticamente quase 4.000 inscritos e seguidores. Esse trabalho começou um tempo atrás com a ideia, né, do conhecimento da Reforma Protestante, iniciada pelos pré-reformadores, o nome mais conhecido Martinho Lutero e alguns que vieram depois dele. Durante algumas lives, alguns vídeos, nós vamos falar mais a respeito disso. Se você tem desejo de saber mais sobre a Reforma Protestante, sobre uma nova reforma, entre aspas, vamos dizer assim, mais para frente eu vou falar mais a respeito disso. É possível hoje a gente fazer uma nova reforma? É necessário uma nova reforma ou não? Muitos discordam nesse assunto, né, nessa questão, se é necessário ou não uma nova reforma, é possível ou não, né? Então nós vamos falar a respeito disso nesse canal, sobre a defesa da fé, que é o assunto principal desse canal, é a defesa da fé, a defesa do evangelho. Por que muitas falsas doutrinas têm entrado no meio da igreja e têm levado a muitos ao erro, ao engano. E eu quero trazer um amigo meu para participar comigo dessa live, o pastor Sidney Santos. A paz do Senhor. Sidney, como é que tá? Amém, a paz do Senhor, meu irmão. Estamos, como diz, né? Estou melhor que mereço, graças a Deus. Boa noite para você. É a graça, é a graça. Graça. Estamos muito felizes, né, de estar mais uma vez juntos aqui e poder discutir um assunto tão legal, né? Tão importante, né, para a vida cristã, né? Então, muito obrigado aí pela lembrança e pelo convite. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho um outro canal, né, chamado João 832 no YouTube também. A gente tem alguns vídeos. Também no mesmo segmento da apologética, da defesa da fé, né, que nós vemos quantas doutrinas estranhas tem no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e aquele que não tem conhecimento da palavra acaba sendo levado. Né? Tem um outro canal, meu nome é Fernando Pereira, e eu sou formado há muitos anos atrás pelo Seminário Teológico da Igreja Quadrangular, o ITQ, e recentemente formado em bacharel em teologia pela Uninter, em estudo à distância. Né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, o Sidney mora no Brasil, vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas a gente por isso que nós nos juntamos, cada um na sua telinha. Nós estamos juntos, mas o coração está sempre junto. Nós nos conhecemos desde 2000 e quanto, Sidney? 2000 e pouquinho, né? 2006, 2005, alguma coisa assim. Por aí, já faz quase 20 anos nessa amizade, aí, nessa caminhada juntos aí, congresso de jovens, congressos de louvor, tá, muita coisa junto já fizemos aí. E agora a distância, mas a gente continua trabalhando junto para a honra e glória do Senhor. Então fala aí um pouquinho de você, Sidney. Então, eu sou Sidney Santos. Alguns me conhecem por Ney, né? Neizão, Sidão, que vier, né? A gente atende, né? Só não me chamem de corrupto, né? Eu sou pastor na Igreja Batista do Reino, né? Aqui na Zona Leste, em São Miguel Paulista. Ministério do pastor Fernando Barroso e da pastora Fernanda Magalhães. E a gente tem desenvolvido um trabalho bem legal ali, né? Junto com os irmãos ali, na área de ensino, na área de discipulado. Eu sou formado também, né? Eu sou bacharel em teologia, com ênfase em missiologia pelo Seminário Teológico do Betel Brasileiro. É uma escola, assim, cara, tem muito carinho, né? Começou lá na Paraíba, quase 100 anos atrás, né? E aqui em São Paulo eles já estão muitos anos também, quase 80 anos já, eles estão aqui em São Paulo. E é uma casa também que eu tenho muito carinho, aprendi demais, né? Esses 4 anos aí. Hoje eu estou pós-graduando em interpretação bíblica, né? Na área da hermenêutica. E, cara, amo a palavra de Deus, mas amo muito mais o Deus da palavra, né? É através dele que a gente
que eu tenho aprendido, né, nesses últimos 24 anos aí de vida cristã, aprendido a melhor forma de viver, né? Eu tenho aprendido dia após dia, Fernando. Eu não sei você, cara, mas todo dia a gente aprende um pouco mais, né, com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Criador, a forma correta, a forma certa, né, de viver e de viver bem. É isso. Sim, é isso aí. E eu perdi o que eu ia falar aqui, tinha olhado na ponta da língua, fiquei prestando atenção na sua fala. Então, esse tempo aqui, né, você que está assistindo a gente, seja online ou futuramente, que esse vídeo vai ficar gravado, né, vou colocar ele no YouTube futuramente. Nós estamos aqui com o StreamYard, que ainda é a versão gratuita, ainda tem o logo, ainda estamos, porque é um trabalho que está no começo, né? Começando esse novo trabalho, mas sempre com a ideia de estar abençoando vidas, né? Para que pessoas sejam alcançadas, você pode compartilhar esse vídeo agora ou quando você estiver assistindo, né? No YouTube, na nossa página Reforma Evangélica Protestante, né? Em um novo trabalho, nós contamos com o apoio de todos para que a palavra de Deus, né, que é o que nós vamos fazer aqui, expor a palavra de Deus, refutando algumas falsas doutrinas, alguns falsos ensinamentos, alguns equívocos. Como eu sempre gosto de falar, nem toda heresia vem por uma maldade, vem por uma vontade do inimigo, que muitas vezes acontece, mas às vezes alguma heresia vem por uma ignorância, né, o sentido literal da palavra, ignorância do texto bíblico. Às vezes todos humanos são capazes, né, passíveis de erro, e às vezes uma leitura errônea, uma interpretação errônea do texto acaba gerando uma heresia ou uma falsa doutrina. E nós vamos estar falando mais a respeito disso, né? E também gostaríamos de indicar, fazer algumas indicações de leituras aqui, além da leitura bíblica, é lógico, fazer algumas indicações de livro. Eu queria começar com o que eu estou lendo aqui. Eu estou lendo esse livro aqui do pastor Zé Bruno, para quem conhece a banda Resgate, o vocalista da banda Resgate. Eu li nesse livro dele aqui, estou gostando bastante. Ele fala sobre os diálogos de Jesus. Estou lendo esse daqui em inglês, né? Eu já li em português, Assinatura de Deus. É um bom livro, um excelente livro do Grant Jeffrey, que vai falar de todos os tipos de prova de que a palavra de Deus é verdadeira e que a Bíblia, né, é a palavra de Deus e que é verdadeira. Um livro muito interessante. Sidney, que você gostaria de compartilhar com a gente aí das suas leituras? Então, eu tô mais recente trabalhando e lendo esse livro, né, do Mark Dever, que faz parte de uma coleção dele, né, que fala sobre as 9 marcas da igreja, né, construindo igrejas saudáveis. E eu gosto muito da área de discipulado, né, então é um livro que está completando aí mais a minha bibliografia aí na área de ensino, né. Em breve a gente vai lançar um novo site, né, sobre a cultura do discipulado, né. Inclusive, vamos ter o site também aqui do Reforma Evangélica, né, Fernando? Muito em breve aí, com bastante conteúdo lá de vídeos, textos, né? Um blog, né? Vamos fazer um blog, mais pessoas, nós temos mais pessoas para trazer aqui, para estar falando com a gente aqui, para bater um papo sobre a palavra de Deus, sobre algumas coisas para serem refutadas, né? Heresias foram feitas para serem refutadas, né? Nós não queremos aqui atacar ninguém, né? Nós não falamos de pessoas, e sim de coisas, né? Uma vez eu trabalhei com o senhor e ele sempre falava isso, né? Nós falamos de coisas e não de pessoas. Porque muitas vezes, como eu falei, às vezes uma heresia é criada por um erro humano. E às vezes a pessoa não tem a consciência de que está fazendo errado, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de leitura, lê um texto bíblico, entende de uma forma, às vezes confunde adúltera com vai e adultera,
e aí gera um grande problema para a pessoa, né? Um caso que ficou muito famoso no Brasil todo, né? Saiu até no Fantástico. E é uma pessoa que era, às vezes, não tinha maldade, parecia que não tinha maldade né, no pastor, que confundiu o texto. Então nós vamos abordar aqui nesse canal, né? A ideia é a gente fazer uma live aí toda semana, pelo menos uma vez por semana, né? Não acertamos o dia ainda, porque esses ministros do Senhor são muito atarefados. É difícil a gente marcar um tempo. A gente trabalha muito, a vida do século XXI é muito corrida, né? E também precisamos tirar um tempo, claro, para trabalhar para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Sidney, você quer indicar um outro livro, aquele que você estava me falando, que você estava trabalhando? Eu tenho um livro, a gente tem uma classe, né, uma sala uma escola de interpretação bíblica da igreja, né, na Igreja Batista do Reino, e nós estamos trabalhando um método de estudo, né, que é o OICA, né, tem diversos métodos, né, é importante você que está nos vendo, nos ouvindo, que você entenda isso. Você pode ler a Bíblia do seu jeito, né? A Bíblia não é um livro difícil para você ler, é um livro muito, muito simples até, mas depende muito de você, né? Quanto mais você se aprofundar, mais você vai encontrar, né? E se você tiver um método para fazer isso, você não é enganado. Você não é enganado e não se engana, né? Então, para tudo que você vai fazer, existe um método. Então, você vai estudar matemática? Tem método. Quer estudar português? Tem um método. Quer estudar inglês? Tem um método. Com um método fica mais fácil, né? Alguém que já testou e desenvolveu isso. Então, nós estamos trabalhando um método que chama OICA, né? Que é a observação do texto, a interpretação do texto, a correlação ou a relação que o texto tem com outros textos e a aplicação, né? O que é que esse texto aqui ele muda a minha vida, né? Então, esse método a gente está passando para alguns interessados lá na igreja, e um dos livros que eu quero indicar hoje aqui na nossa primeira live aqui, né? Nossa primeira conversa aqui, é um livro que chama Entendes o que Lês? Do Gordon e do Douglas Stewart. Você tem a imagem dele aí, Sidney? Você compartilhar? Quer que eu mostre ele aqui? Deixa eu colocar aqui. Eu tava... Deixa eu abrir aqui. Eu ia te mandar para você colocar por aí. Eu tenho ele aqui. Tá, mostra ele aí então, Fê. Melhor. Olha ele aí. É porque eu tenho ele digital, né? Então, fica difícil para mandar. Então... Esse livro aí, pessoal, ó. Esse livro aqui, ó. Você que gosta da palavra de Deus, você que ama a Deus, você precisa amar a palavra de Deus. Esse livro aqui vai te ajudar demais, demais a entender, a fazer uma boa interpretação. Assim como o Fernando falou, muitas heresias, elas acontecem por uma má interpretação do texto. E se a pessoa interpreta erroneamente ou equivocadamente o texto, consequentemente a aplicação vai ser equivocada também. Então, por isso você vê muita gente, e a Bíblia, ela tem uma das, eu costumo dizer que a Bíblia ela tem por finalidade, né? Deus, através da Bíblia, ele quer mostrar qual é o plano dele para a humanidade, mas ele quer também transformar o teu caráter. Entende? Então, quando você... Eu falei ontem isso ainda em sala. Se você está lendo a Bíblia, ou você ouve uma pregação, e aquela palavra que você leu, ou aquela pregação que você ouviu, se ela não te confrontar, meu irmão, alguma coisa está errada. Se ela só te acariciou, só massageou teu ego, te fez chorar, né? Emocionado, cara, alguma coisa está errada. A Bíblia, ela nos confronta. Ela bota um espelho na tua frente e fala assim, ó, você é essa porcaria aqui, ó, né?
mas Deus nos ama de uma forma tão linda que ele nos dá as ferramentas para mudar, para ser transformado, né? Então não adianta só eu saber que eu preciso ser transformado, eu preciso praticar a transformação. E a transformação, ela vem com a prática, né, da palavra de Deus. Jesus diz lá no Sermão do Monte, estou falando aqui com um especialista aí, né, Fernando? Quanto tempo você ficou dando aula, Fernando, lá no Algumas partes foram 27 aulas. 27 aulas eu dei sobre o Sermão do Monte. Algumas partes eram mais curtas, eu juntei, mas foi um bom tempo. Foi então, mais de meio ano. No final do Sermão do Monte, o que Jesus fala? Ele fala assim, ó, quem ouve essas minhas palavras, essas palavras que ele se refere, é as palavras que ele está falando lá de Mateus, desde Mateus 5, né? Isso. Ele vem falando, ali em Mateus 7, ele meio que dá um fechamento assim, ó, aqueles que ouvem essas minhas palavras é como um homem, ouve e as pratica, é como um homem prudente, que constrói a sua casa, não é? Sobre a rocha. Sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é um homem insensato, o que Provérbios vai chamar de tolo, né? Isso. E o tolo é aquele... Imagina um elefante numa loja de cristais. É isso. O tolo é isso. Ele faz a vida... aqui no Brasil, né? Não sei se o Fernando é familiarizado com a palavra estabanado. É assim. É o estabanado, é o que vive a vida de qualquer jeito, a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí se converte e quer trazer essa doutrina para dentro da igreja, né? Para a vida cristã. Ah, não, aqui eu vivo do meu jeito. Não, meu irmão, existe um jeito certo de servir a Deus, e quando você lê esse livro aí, e você pega a sua Bíblia, e você entende o que a Bíblia está falando, você começa a praticar aquilo que a Bíblia está te ensinando, você tem uma transformação na sua vida, no seu caráter, no seu tratamento com seus pais, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com os seus irmãos, né? Então, é importante você ler e meditar. Antes, Fernando, eu falava assim, falava nas pregações, né, nas aulas, né? Eu falava assim, você precisa ler a Bíblia, né? Você precisa ler a Bíblia. Hoje eu mudei, cara, mudei meu discurso, sabia? Eu falo assim, ó, hoje você precisa ler, você precisa meditar e você precisa praticar o que você aprende. Só ler não resolve. Só ler e meditar também não resolve. Você precisa ler e ler com entendimento. Nós vamos falar muito sobre isso aqui nos próximos, né? É você ler com entendimento, você meditar naquilo. Meditar é você ruminar aquilo o dia, né? E vários dias, e depois você colocar em prática. Existe a aplicação daquilo na sua vida. E esse livro vai te ajudar muito. Essa é a minha indicação aí. Bacana. Esse livro é excelente. Eu li ele no Kindle, né? Li digital. Aí quando eu terminei, eu falei, não, eu preciso comprar esse livro. Eu comprei, tá novinho aqui, porque em breve eu vou ler ele novamente. Tem muita dica boa de exegese e hermenêutica, né? As ferramentas da interpretação, de entender a Bíblia, né? Porque a Bíblia a gente não pode só ler. A Bíblia não pode só ler, tem que estudar muito texto, né? Todo o texto da Bíblia é fora de época, fora da nossa época, né? Mas isso não quer dizer que a Bíblia é ultrapassada, como diria o Billy Graham, né? Que falava que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? Billy Graham falava isso. Billy Graham. Então a Bíblia fala conosco. Por quê? Porque a Bíblia é viva. A gente lê um texto da Bíblia hoje, fala conosco de uma forma. Se a gente lê o mesmo texto no ano que vem, vai falar conosco de forma diferente, porque a Bíblia, a palavra de Deus, trata conosco. A palavra de Deus trata conosco. Então, e esse assunto, né, do nosso canal e das nossas lives, dos futuros vídeos que virão aqui a gente fazer, né, a gente tem esse nome, né, da reforma. Por quê? Vamos entrar no porquê desse nome. Porque, como eu falei no início, né, lembrando de Martinho Lutero, que é o nome mais proeminente da reforma, né? Todo mundo fala de reforma, lembra de Martinho Lutero, além dos outros que a gente vai falar futuramente, né? O que Martinho Lutero viu, né, era a falta da Bíblia na mão do povo.
O povo não tinha acesso à Bíblia naquele tempo, a não ser quem estava dentro dele mesmo, como seminarista, não tinha uma Bíblia só dele, era a Bíblia que ele lia, ficava acorrentada à estante de livros, a Bíblia que Martinho Lutero lia. E então Deus falou com ele, né? E ele buscando a Deus, Deus falou com ele e deu entendimento de um texto bíblico para ele: o justo viverá pela fé. Então ele percebeu, pelo entendimento da palavra de Deus, que boa parte, né, da doutrina da Igreja Católica, que era a única igreja até então, né, que veio através da história toda. Quem sabe no outro vídeo a gente vai falar da história da igreja, que é um assunto que eu amo. A história da igreja é um assunto fascinante, né? E a igreja que veio lá dos apóstolos, lá na igreja do começo, chegou 1500 anos depois totalmente uma bagunça total, vamos usar um termo assim, uma bagunça total. E Martinho Lutero, estudando a palavra, percebeu esses erros, percebeu que muitas das doutrinas da Igreja Universal no momento, né, não a Igreja Universal do Edir Macedo, a Igreja Universal porque era uma só, né, tinha alguns problemas e gerou um racha, mas esse não era a intenção de Martinho Lutero. Não queria, ele queria que o Papa, né, se retratasse, percebesse que estava errado, né? Esse era o desejo de Martinho Lutero. Mas como o Papa de então e até agora se acham são os irmãos mais velhos de Deus, né? Porque a Igreja Católica colocou em nível de igualdade a palavra de Deus, a Bíblia, e o que o Papa falava. Tinha o mesmo nível de igualdade, e tem até hoje. E isso Martinho Lutero foi contra também, dentro de outros assuntos. E aí muitos falam hoje, vamos trazer para os dias de hoje, né, para a nossa realidade, muitos falam, né, nos meus anos de estudo, muita gente falando de uma nova reforma, que nos dias de hoje, no século XXI, desde o século XX já vem isso, né? Precisamos fazer uma nova reforma, né? Alguns defendem essa ideia, outros, né, que falam: como que a gente vai fazer uma nova reforma? Como seria isso, né? Eu acredito que nós não precisamos de uma nova reforma. O que é uma coisa diferente. O que nós precisamos é o que precisava naquela mesma época, é conhecimento das Escrituras. Perdão. Nós precisamos, o povo de Deus precisa conhecer o Deus que serve. E o Deus que serve se revela pelas Escrituras. Muita gente fica buscando revelações e profecias, mas não buscam na palavra. Muita coisa Deus não vai falar por um anjo, ele já deixou escrito, já deixou para nós o conhecimento. Muito mais fácil do que ele ficar descendo e gerando todo um frenesi. Mas foi a estratégia que Deus achou, e quem sou eu para achar uma que poderia ter uma estratégia melhor, né? Não, se o anjo desce e fala com cada um seria mais fácil. Eu acho que Deus sabe mais do que nós, Deus sabe mais. Os anjos até quiseram fazer isso, né? Então, Sidney, você, que você gostaria de compartilhar com a gente desse início aí, dessa ideia da reforma? Nós estávamos um dia na sala de aula e era a comemoração de 500 anos da reforma, né? Foi em 2000 e... Não, era 500 anos? Foi em 1517, né? Foi em 2017 isso. Que estava comemorando os 500 anos. E a gente estava no seminário. Eu estava no seminário e tinha um professor lá. Eu esqueci o nome dele, rapaz. Estava pelejando aqui para lembrar o nome dele, mas eu tô ficando velho, viu? Porque eu tô esquecendo das coisas. Mas ele é um homem muito conhecido, cara, teologicamente. Ele é presbiteriano. Vou lembrar o nome dele. E falando sobre a reforma e tal, né? E aí alguém perguntou para ele, né? Se era preciso fazer uma nova reforma, né? E aí ele deu uma resposta, cara. Eu falei, cara, que bênção, né? Ele falou assim: bom, primeiro que mesmo que a gente quisesse, não tem como fazer uma reforma. Porque a reforma, ela não foi um evento assim, tipo um seminário, um congresso. Vem aí, todo mundo que pensa aqui como eu aqui, vem cá, né? Lutero não fez isso. Ele não pegou todo mundo, chega aí, vamos lotar aqui um
vamos pegar uma sala aqui, vamos discutir aqui. Não foi isso. A reforma, ela veio acontecendo, né? Foram mais de 100 anos acontecendo. Nós vamos falar bastante sobre isso. E aí, culminou em Lutero. Mas começou com John Hus, lá 100 anos atrás, antes de Lutero. Sim. Né? Então, não foi um reformador, foram dezenas de reformadores. E eu quero muito que você entenda isso. Né? E quando chegou em Lutero, foi a gota d'água lá, né? Balde lá, e transbordou. E aí esse professor, esse pastor, professor, na sala de aula, ele falou assim, não tem como a gente fazer uma reforma como aconteceu lá. Né? Porque é muito, muito difícil hoje. A igreja, ela não é centralizadora como era a igreja católica. Não tem alguém que você fala, ó, você está errado. Hoje, quantas denominações existem, né? E eu acredito também que a multiforme sabedoria de Deus, né? Porque se você não gosta de parede preta, meu irmão, tem a igreja lá da parede branca. Se você não gosta da parede branca, tem a igreja da parede azul, né? Se você não gosta da pregação expositiva, tem lá a igreja que só prega tematicamente. Enfim. Então não tem como você apontar uma igreja. A igreja hoje não está centralizada como foi naquela época, né? Então, ele falou assim, é importante que a gente saiba o que é correto, aprender a ortodoxia, para que, a partir de nós façamos a coisa certa. Eu falei, cara, que é isso, sabe? É isso. Não precisa de uma reforma, mas precisa que você comece a viver da forma correta, que você comece, pastor, você que é pastor, você comece a pastorear da forma correta. E tudo isso começa com a leitura da palavra. Isso. Não é isso, Fernando? Começa com a leitura da palavra. Se você não estiver capacitado, não estiver municiado da palavra, como que você vai ensinar? Ou o que você vai ensinar para o povo? Porque é um fato inegável que, principalmente aqui no Brasil, eu não sei aí na América, Fernando, mas aqui, gente, é uma dificuldade para o povo ler. Você pega um grupo de 10 pessoas, e pergunta quantas gostam de ler. Aleatoriamente, pega lá na estação da Sé. 10 pessoas, entre homens, mulheres, jovens, adultos e tal. Quantos gostam de ler? Talvez um número pequeno vai levantar a mão. E quando você pergunta o que você lê? Cara, é desanimador, né? Então, quanto mais a Bíblia, as pessoas não querem ler. Então, tem que partir de você, que gosta de ler, você que gosta de ensinar, você que ama o Senhor, você que pastoreia uma igreja, você que é líder numa igreja, a começar em você, a começar em nós essa reforma, né? A começar em nós, assim, essa vida cristã aí, a começar em nós viver da forma honesta, né, para o Senhor, né? Não querendo glória, nem fama, nem poder, nem autoridade, nada disso, mas fazendo para honra e glória do Senhor. É uma coisa que eu sempre falo, sempre que eu estou pregando, ou ensinando, ou nas lives, eu ponho minha cara a tapa. E eu acho que todo ministro da palavra devia fazer o mesmo. Se eu aqui, ou o Sidney, estiver falando alguma coisa errada do texto bíblico, como é que você que está assistindo a gente sabe que nós estamos errados? Se o pastor do canal do YouTube que você gosta mais, não vou citar ninguém, seja quem for, alguém da velha guarda, alguém da nova, alguém que prega gritando, alguém que prega sentado no banquinho, seja quem for, algum youtuber, seja quem for, como é que você sabe se ele está pregando a verdade ou não? Muitas vezes, Sidney, eu estou ensinando e eu falo a respeito de falsos profetas e o pessoal regala o olho. Mas como assim? Eles olham para mim e falam, não, de onde você tirou isso? Falso profeta? Um profeta é um homem de Deus. Então vamos ler a Bíblia? Vamos começar lá no Antigo Testamento? Vamos começar lá com Jeremias. Jeremias pregou 40 anos enviado por Deus, ninguém ouviu a pregação dele. O povo preferiu ouvir quem?
os falsos profetas. Só vou citar Jeremias no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, Paulo, Pedro, João e Judas falaram a respeito e o autor de Hebreus também. Todos os autores falam a respeito de acautelai-vos dos falsos profetas, falsos mestres, falsas doutrinas, falsos apóstolos. Todos os escritores falaram. Apenas 2 cartas, se não me engano, a terceira de João e Filemão, que não tem conteúdo desse tipo. Todas as outras cartas do Novo Testamento, contando os evangelhos, as palavras de Jesus, nos ensinam a refutar. Jesus fala no Sermão do Monte, cuidado com os falsos profetas. Logo depois que Jesus fala, não julgueis, o pessoal do não julgueis lê só as 2 primeiras palavras do capítulo 7, devia ler o capítulo 7 inteiro de Mateus, que Jesus fala depois, cuidado com os falsos profetas. Jesus fala das 2 árvores, a árvore que dá bom fruto, a árvore que dá mau fruto. Então, e Jesus não falava do ímpio, falava daquele que está no meio. Quando Jesus fala do joio, o joio e o trigo, onde é que está o joio? Está no meio do trigo, não é? O joio não é o ímpio. O joio é aquele que está dentro da igreja, mas age como que não fosse. Então, Jesus nos ensina a ver a árvore pelos seus frutos. E tem muita gente em cima de púlpito que é joio, que é lobo, que está só interessado na lã da ovelha. Então, qual é o maior problema que me motiva, né, tanto no meu outro canal como nesse canal, a estar aqui falando esse tipo de coisa, abordando esse assunto? No tempo de Martinho Lutero, o povo não tinha acesso à Bíblia, porque o povo não tinha Bíblia. Não existia Bíblia. Martinho Lutero, como alemão, ele foi que traduziu do latim para o alemão a Bíblia. A primeira Bíblia em alemão, que é ainda usado até hoje, a versão, não sei, com algumas variações, né? Mas a Bíblia traduzida por Martinho Lutero ainda é usada na Alemanha hoje. Né? E daí partiu para a Bíblia em inglês, que foi para a Inglaterra, e daí começaram a vir as outras traduções da Bíblia. Né? A Bíblia de Martinho Lutero foi impressa, né, por Gutenberg, né, na época que Gutenberg criou a imprensa. Eu tive lá no Museu da Bíblia, Sydney, em Washington, e lá tem uma réplica da prensa de Gutenberg. Aí eu comprei uma miniatura, assim, da próxima live eu vou pegar para mostrar. Eu comprei uma miniatura assim, muito legal, muito legal. Que legal. Então, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia, lá em 1532, se não me engano. Não lembro a data, eu sou ruim de data. Né? Mas foi lá, a reforma começou em 1517, né? Começou assim, né? Propriamente dita, né? Quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, né? E o problema, né? Voltando, naquela época, o povo não tinha a Bíblia. Então, eles eram escravos daquilo que os padres e o Papa falavam. O que o Papa falava era a lei. Agora, o problema é maior. Muito mais fácil de resolver, mas um problema maior. O povo todo tem a Bíblia. Nós falamos de países como o Brasil ou portugueses, pode ter alguns portugueses me ouvindo aqui. Deus abençoe cada meu irmão português que eu conheci aqui na América. E uma grande bênção na minha vida. Né? Tanto no Brasil quanto em Portugal, ou aqui na América, são países livres para ler a Bíblia. Não é como países comunistas, a China e tantos outros países no Oriente Médio, que é proibido ter a Bíblia. Quem é pego com a Bíblia na mão morre. Mas em países livres, eu tenho uma coleção de Bíblia aqui atrás de mim, enorme, tenho outra no Brasil. Temos livre acesso à palavra de Deus. E livros que explicam a Bíblia, como essas enciclopédias aqui atrás, para quem tem mais dificuldade de entender o texto. Aliás, todos nós temos dificuldade para entender o texto. Por isso, né, hoje em dia, tantas pessoas escrevem, tantos estudam a Bíblia para compreender, para ajudar quem tem menos conhecimento, mas nós temos muito acesso. Tantos vídeos no YouTube também, páginas nas redes sociais que vão ensinar. Mas nesse meio, tem muita gente ensinando errado também. E basta a cada um de nós ter o conhecimento das Escrituras para não ser enganado.
Como eu falei, eu ponho minha cara a tapa aqui. E o Sidney vai falar amém, eu tenho certeza. Se eu aqui, né, eu falei, se eu aqui ou o Sidney estiver falando alguma besteira, como é que você sabe? Se o fulano de tal lá, nós estamos começando um trabalho novo aqui. Vai ter um fulano lá, não vou citar nome de ninguém, que tem milhões de views. Será que ele tá? Será que ele tá certinho na palavra? Tá seguindo o evangelho de Jesus? Ou tá pregando aquela mensagem que massageia o ego, que faz a gente se sentir bem? Tinha duas irmãs, Sidney, na igreja, duas senhoras entraram na igreja, e aí no meio da mensagem elas levantaram e saíram. Aí um obreiro na porta abordou as duas. Não, mas as irmãs já estão indo embora. Ah, é porque a gente veio veio na igreja para se sentir bem, e esse pastor vem com essa palavra dura. Então, tem gente que não está entendendo como você falou, Sidney, o evangelho nos confronta. Eu acho que ela nunca leu João 6,66, né? Quando Jesus fala, tá lá ensinando, né? E aí o povo começou a sair, e aí Jesus vira para os discípulos, o que ele fala? E vocês também não querem ir embora, não? Jesus falava do novo nascimento, né? Aí, que palavra dura é essa? Quem pode ouvir? E foram embora. E o texto diz que eram discípulos. Eu sempre falo que os discípulos não eram os 12. Jesus tinha muitos discípulos. Dentro dos discípulos, Jesus chamou os 12 para serem apóstolos. Então, esses que foram embora, eles já eram discípulos. Era gente que andava com Jesus, que seguia Jesus e não aguentaram ouvir a mensagem. E tem gente que vai na igreja para receber uma mensagem, aquela que faz cosquinha no ouvido, né? Como Paulo diz, né? Para Timóteo, né? É para Timóteo, né? Faz cosquinha no ouvido, gostosa de ouvir, eu vou para casa tão feliz e sem mudança nenhuma na minha vida. Pois é. Esse não é o evangelho, como você citava, né? O evangelho nos confronta, né? Claro, é lógico que o evangelho também tem palavra de conforto. É lógico que tem. Mas também tem muitas palavras duras. Se a gente leu, eu estava, né, ministrando sobre o Sermão do Monte, Jesus não alivia o Sermão do Monte todo, falando a respeito de quem vai morar no reino. Começa com as bem-aventuranças. Alguns pregam, eu discordo, mas alguns pregam que o crente verdadeiro é aquele que tem todas as 8, 9 bem-aventuranças, né? Se a gente for analisar, então, se a gente pegar e ler as 8 bem-aventuranças, acho que não tem ninguém salvo. Quem é que demonstra no dia a dia todas as 8 bem-aventuranças? Né? Eu tô fora, eu não consigo. Acho que eu não sou salvo, então. Eu não tô entre os 144 mil. Os caras, ó, pra você ter uma ideia, os caras criticam a lei, né, dos judeus, falam assim, não tem como o cara cumprir toda a lei. Nem a lei de Moisés e nem a 613 que eles, a partir dessas, eles fizeram, certo? Tem um nome dessa coleção de leis aí, né? Nem essa, e nem a lei de Moisés e nem essa a que foi acrescentada. Mas eles impõem também sobre, né? Hoje no Novo Testamento, hoje na igreja. Quem não tiver as 8 bem-aventuranças, então não... Cara, onde está escrito isso? Que não é salvo, que não é cristão? É uma luta constante. Eu fico com Paulo, quando diz lá em Gálatas 5, a partir do 16, que é uma luta constante entre carne e espírito. É uma luta constante entre carne e espírito. A carne quer o que é contrário ao espírito, e o espírito quer o que é contrário à carne. E aí os frutos revelam quem é que tem dominado aí, né? Os frutos da carne, a saber, aí ele vem falando, e o fruto, que é um fruto. Cara, o dia que eu li esse texto, e esse o apareceu assim, né? Porque até então a gente, não, são os frutos do Espírito. Então, tudo bem se eu tiver só um fruto. Não. Um fruto é o fruto do Espírito, ele é composto por isso. Aí, domínio próprio, temperança, amor, né? Por aí vai. Então, eu prefiro ficar com Paulo do que ficar com outro que diz que eu preciso ter 8 bem-aventuranças. Não dá. É uma luta diária. Eu comigo mesmo, né? Igual o filme do Jim Carrey lá, né? Eu mesmo e Irene. Cara,
É eu, o Cid e o Ney. É uma briga nós aqui dentro, né? Para poder dar frutos para o Senhor, o fruto, né? Que agrada ao Senhor. Não é fácil, cara, mas graças a Deus que não é isso que vai me levar para o céu, né? O que vai me Eu levar acho para o céu é crer, né? Crer em que Cristo e. é aquele negócio. Alguns uma certa ingenuidade, vamos dizer assim, eles falam contra o legalismo sendo legalistas. Porque se você falar que só é crente de verdade quem tem as 8 bem-aventuranças, 9, né? Discordam, outros falam 10, porque algumas repetem, né? Vai levar a salvação pelo mérito, né? Ou tem tanta, né? Não é assim que funciona, não é assim que a palavra nos ensina. A diferença grande é o salvo vai buscar andar na vontade do Senhor. Não é quem anda na vontade do Senhor que vai ser salvo. É bem tênue, parece que eu falei mesmo. Quem não prestou atenção, volta depois no gravado e ouve de novo, né? Ninguém, o salvo, vai andar na vontade do Senhor, porque ele reconhece. Eu sempre falo, tem muito pregador aí que quer de qualquer jeito tirar o Antigo Testamento da Bíblia. Não, vamos ficar só com o Novo, vamos ficar só com as palavras de Jesus. Mas é o Antigo Testamento que mostra que nós somos incapazes de cumprir a vontade de Deus. A lei é a vontade de Deus. A lei passou. O que representa a lei? É a vontade de Deus. E o Antigo Testamento nos mostra que nós somos incapazes de cumprir. Por isso, ele mandou Jesus. Se nós fôssemos capazes de cumprir a lei, Jesus não precisava morrer. Então, por isso, Deus mandou Jesus, para nos salvar, porque nós não temos condições de pagar, de alcançar por nós mesmos o padrão de Deus, né? Então, essa é a linha tênue que alguns escorregam para um lado e para o outro, né? Nesse ativismo religioso, não preciso fazer, porque senão eu perco a salvação. Tem uma música maravilhosa que diz assim: eu estou pagando o preço para morar no céu. Entendam aqui as aspas de maravilhosa. Jesus pagou o preço para que a gente vá morar no céu. A gente não tem o preço de sangue. Se você quiser morrer na cruz, mesmo assim não vale, porque para morrer na cruz tinha que ser um cordeiro imaculado para ser imolado, aquele sem falha, sem mancha. Se você tem uma falhinha, você já não serve. Já era. Entende? Então é o básico, Sidney, que isso me motiva, isso Deus toca no meu coração de estar fazendo esse trabalho, de estar ensinando na igreja, de que muita gente, infelizmente, não é isso, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Não é para me mostrar melhor, porque eu também, por que eu estudo a palavra? Porque eu também preciso, eu não quero ser enganado. Uma coisa que eu nunca gostei de política, nem no Brasil, nem aqui na América, eu não suporto política. Eu também não gosto de ser enganado. Eu não gosto de ser enganado por um político corrupto, como eu também não gosto de ser enganado por um falso profeta. Quando eu me convertia, 25 anos atrás, 26 anos atrás, no outro século ainda, em janeiro de 99, 28 de janeiro de 99, eu falei, não, eu quero servir esse Deus. Eu quero servir esse Deus que me salvou. Aí me deram, eu tinha ganhado uma Bíblia, e eu comecei a ler, e aí em São Paulo, Sidney, sabe quanto a gente anda de ônibus? E eu li a Bíblia toda dentro do ônibus. Andando para lá e para cá em São Paulo, eu li a Bíblia toda. O que aconteceu? Eu entendi bem pouco. Mas isso, ao invés de parar de ler, como a maioria faz, isso me gerou uma ânsia de estudar. Eu preciso conhecer esse Deus. Essa é a palavra que Deus, esse Deus que me salvou, deixou para mim, eu quero conhecer. Então eu fui para o seminário, com 2 anos de convertido, né? Eu fui para o seminário, fiz o seminário na Quadrangular, 3 anos de seminário, e de lá para cá nunca parei de estudar. Claro que alguns intervalos, mas estou sempre estudando, sempre buscando conhecer. E uma coisa que eu sempre prestei muita atenção, desde quando eu comecei a ir na igreja, né?
Eu era roqueiro, não gostava das músicas de igreja, porque de roqueiro, de heavy metal, para ouvir as músicas congregacionais, os corinhos da harpa, as irmãzinhas cantando desafinada, eu tinha sérios problemas com aquilo. Mas quando um pastor, seja qual fosse, subia no púlpito para pregar a mensagem, minha atenção era total. E é até hoje. Por isso que muitas vezes eu pego, não. E eu assisto a mensagem com a Bíblia aberta. Deixa eu ver se esse texto está falando isso mesmo. Ah, você duvida do seu pastor? Sim. De mim, do Sidney, de qualquer um. Porque qualquer um erra. Eu já ensinei errado, já. Eu vejo o Zé Bruno, eu citei o livro do Zé Bruno aqui, e tem alguns vídeos dele e algumas mensagens dele no YouTube. A igreja dele é a Casa da Rocha, fica lá no Ipiranga, em São Paulo. E ele fala, gente, eu peço perdão a Deus e peço perdão para quem me acompanhava de quantas mensagens erradas eu preguei, porque eu estava sendo ensinado errado. Eu me converti numa igreja neopentecostal e isso me levou por caminhos, e eu acreditava naquilo, e estudando a palavra eu percebi que não era, e quantas vezes eu preguei errado porque eu aprendi errado. E eu também, e isso falou comigo, porque isso também aconteceu, muitas vezes eu ensinava pessoas a jejuar como se fosse uma barganha. Não, Senhor, eu passo fome, você me dá o que eu quero. E não é assim, promessa, jejum. né? É pagar né? Promessa, né? Então, só falta ajoelhar no milho enquanto jejua. Então, o jejum é muito mais profundo do que você passar fome. E eu ensinei errado, pratiquei errado por muitos anos, esse é um exemplo, né? E algumas vezes culminantes que eu, sentado na igreja e vendo um pastor pregar, falei, puxa, esse texto não está falando isso. Na época que eu comecei a fazer o seminário, eu nunca contestei nenhum pastor. Eu nunca fui de chegar e bater de frente, né? Mas eu já começo... Quando a pessoa vê que eu tô assistindo a mensagem e começo a folhear minha Bíblia, eu estou procurando o contexto daquilo que está sendo falado. Ou vendo um outro texto que discorda daquilo que está sendo pregado. Isso... não, o Fernando é o bonzão, é o conhecedor da pessoa. Todo mundo, né? A igreja de Bereia, né? Que enquanto Paulo, se eu estiver errado, você me corrige, a igreja de Bereia, né? Os bereanos, né? Enquanto Paulo pregava, eles checavam no Antigo Testamento se era aquilo mesmo que se estava certo que ele estava falando. Não, ó, interessante que quando o texto fala, diz que eles foram para casa, porque assim, lá o culto deles, né, era na sinagoga, né, não era todo dia, né? Então Paulo ensinava, Paulo pregou, eles guardaram para eles ali, tipo, não deram nem um glória a Deus, nem um aleluia, né? Aí eles foram para casa, eles debruçaram sobre o texto, aí no outro sábado eles voltaram, tipo, glória a Deus pela sua vida, viu, o irmão Paulo? Porque você ensinou certo. Então, cara, quer ver uma coisa que eu fico... Não tenho nada contra pentecostais e, cara, eu tenho um carinho e... tem gente que fala assim, pastor Sidney, você é o batista mais pentecostal que eu conheço, né? Baticostal. É o baticostal. Mas, cara, tem discursos, né? Tem que o cara fala, que todo mundo dá glória a Deus, eu falo, não, gente, não, tipo, não é para dar glória a Deus. Tipo, segura aí, cara, não é isso. Amém ou não amém, né? Amém ou não amém? O cara dá glória a Deus, aleluia, por uma coisa lá, meu. Tipo, não, você não entendeu, cara, né? Porque para essa linguagem igrejeira, né? Quem não é crente não vai entender o que eu tô falando, mas é assim, quando alguém fala uma palavra de efeito, ou fala alguma coisa que você concorda, então a igreja costuma dar um glória a Deus, né? Poxa, isso foi bacana. Eu entendi e eu recebo essa palavra. É mais ou menos isso, né? Então, glória a Deus, aleluia, né? Porque às vezes você não entende o que o pessoal está dando glória a Deus, aleluia. Mas tem coisas que você precisa compreender o que o cara está falando. E às vezes o cara fala uma bobagem, e aí a igreja inteira, né? Aleluia! Agora... Não, meu irmão. Então, os bereanos, Fernando, eles não deram glória a Deus, aleluia, quando Paulo pregou. Eles seguraram, foram para casa,
estudaram, se debruçaram, alguns textos dizem isso, né? Que eles se debruçaram sobre aquele conteúdo, sobre aquele ensinamento de Paulo. Aí no outro culto, eles, ó, glória a Deus, viu? É isso mesmo, tá certo. Olha o cuidado, cara. Olha o cuidado. Isso que você falou, eu aprendi com o meu primeiro pastor Paulo Magalhães. Eu bem novo convertido, e ele é um homem de Deus, prega demais, cara, demais. Até hoje ele prega muito. E aí um dia ele falou assim, ó, pode ser quem for que estiver pregando, pode ser eu que estiver pregando aqui. Se eu falar um texto bíblico, você abra a sua Bíblia e confira. Para ver se o que eu estou falando faz sentido, se está dentro do contexto, tal. E eu peguei isso para mim, sabe? E até hoje eu falo para os irmãos na igreja, eu falo assim, olha, toda vez que eu for pregar, você deixa a sua Bíblia aberta, para que você confira o que eu estou falando, para que você veja com seus olhos. Eu gosto desse tipo de pregação. Acompanhe na sua Bíblia aí, ó, para não falar, está escrito na sua Bíblia. Não, na sua também está. E olha, está dentro de um contexto, está dentro de uma estrutura, né? Retórica. Então você precisa entender isso, né? Mas e já falei, eu fui pastor auxiliar do pastor Joaquim de Andrade, um dos maiores apologetas do Brasil, né? E eu sempre falei para ele, pastor, o dia que eu falar uma besteira, o senhor pode me corrigir na hora. O senhor tem liberdade de falar comigo na hora, né? Porque não é porque eu tenho medo do senhor, não. Eu temo a Deus, né? E o Senhor é uma ferramenta de Deus na Terra para ensinar, para corrigir, para exortar, né? Através de tudo que o Senhor já viveu, quase 40 anos de apologética, pô, entende, Fernando? Então a gente precisa ter essa questão, né? Ó, pode ser, seja quem for, que estiver pregando, abra sua Bíblia e deixa aberta, confira, vai lá. Mas aí você está criando um problema agora, né, Sidney? Porque uma boa parte nem Bíblia leva, né? É uma tristeza quando eu vejo. Eu fico feliz por um lado, porque envergonha os outros, né? É tipo amontoar brasa na cabeça, né? Quando o pastor fala assim, levanta aí a espada, irmão. E aí meia dúzia levanta, tá com a Bíblia na mão. Ah, não, tá no celular. Então tá, abre o aplicativo aí que eu quero ver. Tá, na maioria nem tem. Ah, tá no celular. Então tá, então abre aí. A espada digital, a espada laser. Mas infelizmente, Sidney, tem um pessoal que quer, uns pregadores do evangelho, entre aspas, eles se dizem pregadores do evangelho, alguns são pastores e tal, youtuber, e o cara diz que está pregando o evangelho, e ele faz força para desacreditar a Bíblia. Tem um pregador aí, que ele é pastor, ele é jovem, e ele falou assim, a Bíblia é um pesadelo para um cristão sincero. Eu não sei se ele quis tirar o crédito da Bíblia ou todo o crédito da pregação dele. Porque, para mim, um cara que falou um negócio desse, ele escreveu um livro, eu tenho um livro dele aqui, que eu vou ler o que ele está falando. Contra a Bíblia, porque não é possível. A Bíblia é um pesadelo para um cristão sincero. O cristão sincero quer viver a palavra de Deus, que nos mostra qual é a vontade de Deus. Essa é a vontade do cristão sincero. Eu entendo assim também. Cristão sincero frase dele aí foi... Aí ele disse assim que ele olha para Jesus e ele não se vê nada inferior. Então, gente, o meu ponto aqui é mostrar que tem muita gente que diz que está pregando o evangelho, mas como o apóstolo Paulo disse, é um outro evangelho, anátema, maldito. É o evangelho que afasta as pessoas de Deus. É um outro evangelho, como Paulo diz. Aí Paulo fala, não é outro, mas é o evangelho distorcido. Entende? Quando a estratégia de Satanás é a mesma desde o começo do Jardim do Éden. Quando ele foi lá falar com Eva, o que Satanás falou, a serpente falou para Eva? Ah, você vai comer essa fruta? Não, Deus falou que vai morrer. Não, você não vai morrer, você vai ficar igual a Deus. A primeira aparição de Satanás, ele já estava distorcendo o que Deus falou.
Quando ele foi tentar Jesus no deserto, foi a mesma coisa. E hoje é a mesma coisa. Satanás se transforma em anjo de luz. Os servos de Satanás se transformam, ou fingem ser, né? Aparentam ser servos da luz. Esse é o texto bíblico, não lembro a referência agora, mas os servos de Satanás, os demônios, se fazem transparecer como servos da luz. Depois eu vou achar o texto aqui e vou colocar nos comentários. Então tem muita gente que está pregando, dizendo que é o evangelho e não é evangelho. Se você tem a sua Bíblia na mão, leia. Se você não entende, pesquise. Converse com outros, converse com outras pessoas. Talvez com menos likes no YouTube, com menos followers, com menos seguidores. Talvez você vai encontrar alguém que realmente está pregando o evangelho. Então, esse é o foco desse nosso canal. A gente está chegando perto de 1 hora. Eu quero partir para as considerações finais, para a gente não estender muito. Para falar a verdade, como a gente está usando aqui o StreamYard gratuito, eu não sei se ele vai cortar com 1 hora. Então, eu quero encerrar antes disso. E para os próximos, a gente vai estar trabalhando dentro desse formato até mais para frente. Deus proverá. Quem sabe a gente consegue assinar aí o pago, que aí nos dá mais liberdade, colocar mais, a gente tem mais um pessoal aí para estar participando com a gente. Vai lá, Sidney, últimas considerações. Então, eu quero convidar você a participar conosco, enviando perguntas, né? Você que tem alguma dúvida teológica, e você gostaria de participar, mas não, assim, teólogo, né, professor, gosta de perguntas, né? Ó o Sidão aí, ó. Sidão é o diácono da igreja. Sidão, Deus abençoe, meu irmão. Você, a Celinha, as meninas. Glória a Deus. Ó o Paulo aí, diácono também. Ele é a Priscila. Glória a Deus. O Paulo é o profeta maior da igreja. A Bernadette, a diaconisa também. Ó o povo, os alunos lá da sala, cara. A Cida, a Cidinha, Deus abençoe. Diaconisa também, lá na Ágape. Glória a Deus, ao povo aí, né, compartilhando aí com a gente esse momento aí. Um beijo para todos vocês aí. Então, meus irmãos, você que tem dúvidas, né, você gostaria de tirar dúvidas. Como eu estava dizendo, professor, pastor, né, aquele que ensina, ele gosta que pergunta. Gosta de pergunta. Mas ainda que vem com aquelas perguntinhas, né, se Adão tinha umbigo, como é que é isso, né? Essas perguntas aí a gente já tá cheio, né? Você envie suas perguntas, né? Nos ajude a trazer um conteúdo que seja proveitoso para você também, né? Aquilo que nós não soubermos, claro que a gente vai buscar conhecimento e vai ser bom porque a gente vai aprender coisas novas, né? Não que a gente sabe tudo, mas a gente vai buscar, de alguma forma, tirar a sua dúvida, né? E convido você a curtir o canal aí, lá no YouTube também, e toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Leia a sua Bíblia. Amém. Glória a Deus. Bom, queria agradecer a todo mundo que esteve assistindo a gente aí. Deus te abençoe. Você possa compartilhar essa palavra. Foi mais um bate-papo aqui hoje. Nos próximas lives, próximos vídeos, a gente vai fazer algo mais estruturado, mais aula também, algumas aulas, estudo da palavra de Deus mesmo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente aí no proreformaevangelica@gmail.com. Eu vou estar com o maior prazer respondendo para você o e-mail e respondendo aqui a pergunta se Deus me capacitar para tal, né? Esteja orando por nós, esteja orando por nossos outros colaboradores que não puderam participar hoje por causa do trabalho, mas vão estar trabalhando nisso aí hoje. Se tiver alguma dúvida, manda aí para a gente, esteja orando por nós e compartilhando esse vídeo. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, Deus abençoe.